Maravilhosa tarde, minhas queridas, como vocês estão? Nós estamos mais um encontro da Casa das Mulheres. Hoje já é dia 20 de abril e o tempo, tá passando, né? Hoje nós não temos sala do Zoom, mas estamos aqui para falar de mais uma história, de mais uma mulher e o que mais uma história vai trazer o nosso coração, né? No nosso último encontro, nós falamos sobre uma situação de abuso, né? De um envolvimento ali entre pais e filhas, que também, né, a gente considera uma relação incestuosa. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais nessas histórias difíceis, nessas histórias indigestas, e nós vamos falar de uma mulher egípcia, né? Hoje nós vamos falar de uma mulher egípcia, mas nós vamos trazer toda uma estrutura, né? Um fundamento de como é que essa mulher entrou na história, né? Na história da humanidade, né? Que nós estamos trabalhando aqui as mulheres do livro de Gênesis e nós temos sempre como fundo, como principal, ali a história de Sara, né? A história dessas grandes mulheres que vão dando o tom e entremeando as histórias de uma e outra mulher. E nós falamos alguns encontros atrás sobre uma mulher chamada Agar e o Deus que vê. E hoje nós vamos falar de quem? Da nora de Agar. Débora, qual era o nome da nora de Agar? Não sabemos. Então vamos começar contextualizando o nosso encontro falando sobre a esposa de Ismael e a sua descendência egípcia. Por que eu quero chamar a sua atenção para uma descendência egípcia? Bom, primeiro vamos lá para o texto bíblico, e o texto que fala sobre Ismael ter tido uma esposa egípcia é o versículo 21 do capítulo 21 de Gênesis, que é bem sucinto, né? Vamos dizer assim, em dizer ali no finalzinho que a sua mãe, Agar, buscou para ele uma esposa egípcia, né? E é interessante porque nós não temos assim muitos relatos. Então, o que nós temos a respeito da esposa de Ismael? Apenas que ela era muito fértil, uma mulher muito fértil. Então, ali em Gênesis 21, a Bíblia diz assim, habitou no deserto de Parã. Quem que habitou? Ismael e a sua mãe Agar. Habitou no deserto de Parã e sua mãe casou-o com uma mulher do Egito, da terra do Egito. Mas vamos dar uma buscadinha ali um pouco antes para a gente entender o que isso quer dizer. Bom, então a primeira coisa que eu quero levantar aqui com vocês é que o filho da serva, né, Deus libera uma palavra a respeito de Ismael, tá? Poucas vezes a gente vai ver Deus falando, Ismael, não. Deus fala sempre que ele é filho de Abraão e que ele é filho da serva. É muito curioso, né? Porque claro que Deus sabe o nome dele, claro que Deus sabe que o nome dele era Ismael. Mas Deus fala assim com Abraão em Gênesis 21:13. Do filho da serva farei uma grande descendência por amor de ti. E é interessante porque quando que Deus fala isso? Quando Deus está tendo uma conversa com Abraão. Deus já tinha liberado a palavra a respeito de Isaac, que Isaac nasceria. Isaac já havia nascido, Isaac já havia sido amamentado e agora Isaac estava sendo desmamado, e para isso Abraão estava dando uma festa enorme. Então, no meio dessa festa, Sara observa que
Ismael, já adolescentezinho, né, começa a tirar onda, meio que tirar sarro de Isaac. E ela não suporta, né, porque a gente vê assim que Sara tinha um buraco negro na sua alma, né, ela não suporta aquela situação e ela fala com Abraão, olha, manda esse seu filho aí embora com essa serva, manda esse povo embora, né? Ela não deixa essas pessoas existirem, porque com Sara é sempre assim, ou eu ou ela, né? Ela não consegue, uma vez aconteceu uma situação bem curiosa, até estava me lembrando disso hoje. Uma pessoa falou assim pra mim, nossa, que legal, veio aqui em casa, né? Nossa, que legal, o sabão em pó aqui é branco. Lá no Brasil o sabão em pó é azul. Sabe o que eu acho? Eu acho que o certo era ser branco mesmo. E eu fiquei pensando, respondo ou não respondo? Fiquei em silêncio. E aí a pessoa insistiu comigo. Você não acha que o certo seria mesmo o sabão ser branco? E aí eu fiquei assim, constrangida em falar o que eu pensava, afinal de contas, que bobagem, né? Falei, eu sei, eu gosto do sabão azul, eu gosto do sabão branco. Eu acho que o certo é ter sabão pra gente lavar roupa, né? Ter a máquina pra lavar roupa. Sei lá, são tantas coisas, não falei, né? Só pensei, tá, gente? Tem tantas coisas para nós pensarmos a respeito, mas o fato é que quando a pessoa, ela é muito infantilizada, isso em todos os sentidos, tá, gente? Tô falando num sentido terapêutico aqui para você acompanhar o meu raciocínio. Quando a pessoa, ela tá muito presa nessa infância, nessa criança ferida, abandonada, rejeitada, ela vai ter um senso de certo e errado muito primitivo, muito infantil. Então, se isso é certo, logo isso aqui é errado. Não dá para as coisas conviverem em paz. Por quê? Porque isso é da criança, né? Mãe, isso pode? Então, se eu digo que pode, é certo. Se eu digo que não pode, é errado. E ela toma isso, ela é muito dual, ela é muito... tudo é muito definido. Sim, não, se sim é legal, se não, não é legal. Ela não consegue conviver com o fato de que sim, a gente pode ter um sabão branco, pode ter um sabão azul e tá tudo bem, porque o importante mesmo é a gente ter a máquina para botar tudo dentro e fazer outras coisas da vida, né? Então, o que eu quero chamar a sua atenção? Que Sara era essa mulher. Era essa mulher que insistia com Abraão se ela era mais importante que Agar, se o filho dela era o filho da promessa, que ele mandasse embora o resto. Ainda que este resto, vamos relembrar aqui, é o primogênito. E como que a gente lida com isso? Com honra, né? Mas Sara não suportava. Sara não suportava esta ideia. E aí o que ela faz com esse não suportar a ideia? Ela simplesmente exclui, ela não dá conta. E muitas de nós, quando não damos conta de um assunto, a gente simplesmente exclui, bane, né? Tira para fora. Né? Como a gente vai se lembrar, não sei se todas aqui têm mais ou menos a minha idade, mas vai se lembrar, por exemplo, de Alice no País das Maravilhas, né? Que tem uma cena em que a rainha fala, olha, essa Alice aí tá fora de cogitação, então tudo que está fora, então cortem a cabeça, né? E Sara é alguém que vive nesse lugar, ou é do meu jeito, ou cortem a cabeça, né? E Deus, ele não trata as coisas dessa forma. Tanto que Deus fala para Abraão, Abraão, faz o que ela está dizendo, porque eu não preciso de você, eu não preciso da sua riqueza para fazer Ismael prosperar no deserto. Faz o que ela está falando, tira, exclui Ismael da vida de vocês, da riqueza de vocês, do patrimônio de vocês, porque eu
já preparei um lugar, eu já tenho uma palavra liberada a respeito dele. E vocês vão se lembrar que eu falei com vocês quando falei de Agar, né? Que Deus liberou uma palavra a respeito de Ismael, que ele seria forte como um jumento selvagem e que a mão de todos seria contra ele, mas a mão dele prevaleceria, né? Então Deus, ele não revoga as suas palavras, ele mantém a sua posição de Deus, de rei, de excelência. E assim ele faz em tudo, em absolutamente tudo em nossa vida. E então Deus já havia liberou essa palavra, né? Quando conversa, Abraão, eu tô percebendo que vocês não dão conta de lidar com isso, deixa que eu resolvo. Manda o menino embora com a serva, com tudo, que eu vou fazer uma grande nação dele e vou resolver isso do meu jeito, que eu sou especialista em fazer as pessoas prosperarem, ainda que elas tenham sido mandadas para o deserto. E é curioso porque Abraão manda Agar e Ismael para o deserto com uma provisão minúscula, né? Um cântaro de água e um pedaço de pão. E fala, ó. E é muito curioso porque eles estão numa festa, eles estão num banquete e eles são despedidos com essa mísera provisão. E chega no deserto, como, né, a gente conhece a história, Agar não suporta ver que ela vai morrer. Vai morrer ela e vai morrer o garoto. Porque a primeira vez que ela vai para o deserto, ela está grávida, né? E por isso que eu falei que Deus faz um scanner, né? Faz um ultrassom ali e revela coisas para ela. E dessa vez, agora ela não está mais sozinha. E ela pensa, meu Deus, vai morrer eu e ele, mas eu não quero vê-lo morrer. Então ela se distancia até para chorar, para ver que ele tá fraco, né? Que ele tá ali esvaído pelo calor. E ela se coloca a chorar. Mas é curioso porque o anjo chega para ela e diz assim, levanta, levanta. E ela se levanta, e quando ela se levanta, ela vê o quê? Um poço de água bem na frente dela, né? Eu não sei se vocês já tiveram, alguma de vocês já teve a experiência do deserto. O deserto, ele, por conta do sol escaldante, ele limita muito a nossa visão. Talvez se você não tenha tido uma experiência de ir a um deserto, né? Que é tudo muito igual por causa da areia, o sol. A experiência da neve também é muito semelhante. Quando você está num vale de neve, né, num lugar nevado, é muito assustador, porque tudo é branco. E é um branco muito branco, que você vai olhando, vai meio que alucinando, porque é muito, muito branco. E o deserto é muito parecido, só que ao invés de ser muito frio, é muito quente. Então, todas essas duas situações são situações limítrofes, né, do corpo humano, do ser humano. Ela alucina, ela gera um senso de alucinação. Por isso que dá para entender por que Agar não via o poço, porque era tudo muito amarelo, tudo muito, né, areia. E aquela sensação de escaldante, de calor, de mal-estar. Por isso ela não via o poço. Por isso Deus diz para ela, levanta, mulher. Fica aí sentada chorando, não, levanta. Porque quando ela se levanta, ela vê então a fonte de água que estava diante dela, pega o cântaro, enche de água, leva para Ismael. E é curioso porque o anjo diz para ela, eu ouvi o choro do menino, né? É muito curioso, porque é um menino que já é um adolescentezinho ali, né? Entrando numa fase de puberdade, sendo expulso da casa do seu pai sem nenhuma provisão. E Deus vai o fazer prosperar nesse lugar. Um lugar assim, ó, desértico. Um lugar onde não há possibilidades aos nossos olhos. Mas Deus é o Deus que nos faz prosperar aonde somos plantados.
E se Ismael foi plantado naquele deserto, é no deserto que ele vai prosperar. E é muito interessante porque a Bíblia fala que Deus ouve a voz do menino Ismael. Ele cresce no deserto, ele se torna flecheiro, que é uma profissão de guerra, né? Então ele vai montar ali seu mini exército e ele vai fornecer o quê? Segurança. Nós estamos falando de um lugar que é muito assolado por assaltantes, por pessoas, né, que vêm ali roubar as posses uns dos outros. E Deus vai dar uma profissão para ele, que é uma profissão de excelência. Ele vai montar ali sua empresa de segurança e vai trabalhar como um Honda, como um homem que oferece seu serviço de segurança para outros moradores do deserto, né? Porque o seu pai, Abraão, ele era um morador do deserto. Ele era alguém que habitava ali no deserto, mas que tinha o seu próprio exército. Abraão tinha o seu próprio exército. Tanto que quando nós lemos algumas histórias anteriores, né, a questão de Ló, quando Ló é capturado por os outros reis, né, que chegam em Sodoma e Gomorra, Abraão manda um exército de homens poderosos. Para quê? Para resgatar Ló e sua família. Então Ismael, ele cresce num ambiente de homens muito poderosos. Ele se desenvolve num ambiente de homens muito poderosos, mas de repente ele é arrancado desse meio e ele tá onde? No deserto, sozinho com a sua mãe, e ali a mão do Senhor vai fazê-lo prosperar. E como a palavra de Deus não volta vazia, ele se torna um homem poderoso e em se tornando um homem financeiramente poderoso, isso subsidia financeiramente a sua mãe, Agar, para que ela vá até o Egito tomar uma esposa para ele. E aí chegamos aonde eu quero falar. Por que, Débora, que você sabe que Ismael é poderoso financeiramente? Porque para ela ir ao Egito comprar uma esposa egípcia, ela precisava pagar um dote. Ela precisava mostrar que ela não era mais escrava, que ela não tinha mais status de escrava de como quando ela saiu do Egito. Porque ela sai do Egito como escrava, ela sai do Egito como presente, ela é dada como presente para Sara. E agora, anos depois, ela está voltando no Egito para comprar uma esposa para o seu filho, para suscitar uma descendência egípcia. Olha a diferença. E Débora, o que você quer falar dessa mulher egípcia que vem? Eu quero falar do quanto essa mulher vem com uma fertilidade, com um desejo de viver. Ela vem do Egito sem saber quem é Ismael, ela vem só por causa do dote, né? Então a sua sogra vai lá, compra o dote dela, traz ela para a região do Negueb, onde eles habitavam, e ali ela vai então se casar com Ismael e eles vão constituir uma família numerosa, porque a Bíblia diz que sim, era numerosa a família de Ismael. E eu quero concluir essa história dessa mulher fértil, dessa mulher que é trazida pela sua sogra, né? Eu quero concluir dizendo que aonde você for plantada, você vai encontrar uma ambiência. O que é ambiência? Você vai encontrar todos os requisitos favoráveis para prosperar. Essa mulher, que é a mulher de Ismael, ela vem trazida do Egito pela sua sogra, comprada com um dote que o próprio Ismael levantou, ou seja, apesar dele ser filho de Abraão, ter direito a uma herança incrível, sensacional, ele não requer nada disso. Ele mesmo constrói a sua própria riqueza, entrega para que a sua mãe vá lá comprar uma esposa para ele, traz para ele uma esposa egípcia e ali eles começam uma grande nação. E o que eu aprendo com isso? Que
se Deus te colocar no deserto, se Deus te colocar no Nordeste, se Deus te colocar no Sul, se Deus te colocar em São Paulo, no Reino Unido, na Espanha, na Inglaterra, em qualquer lugar, Ele vai te fazer prosperar. Ele vai te dar a ambiência, Ele vai te dar tudo que é favorável para que você prospere. Agar e Ismael chegaram no deserto com um odre de água e um pedaço de pão, sendo praticamente enxotados da casa de Abraão e Sara. Mas Deus mostrou uma fonte de águas que os sustentou. Deus é a fonte que quer sustentar a sua vida. Deus é a fonte de águas que quer sustentar a sua vida. E aqui eu quero fazer um parênteses. No livro de Juízes, no primeiro capítulo do livro de Juízes, o povo de Deus, que é esse povo que vai, né, que a gente está contando a história aqui, é o povo que vai sair do Egito depois e vai atravessar o deserto para chegar em Canaã, que é esse mesmo lugar. E essas pessoas, elas vão morrendo pelo caminho no deserto, mas no meio do caminho Deus vai levantando uma nova geração. E tem duas pessoas que vão em especial herdar essa terra, uma chamada Otoniel e outra chamada Axa. Axa é filha de Caleb, aquele que teve a visão de que a terra era boa, era maravilhosa. E quando eles estão chegando, Caleb tinha uma promessa de Moisés de tomar posse da terra. E Josué chega para Caleb e fala: Caleb, e aí, você aguenta? O papo é mais ou menos assim, né? É que é um alto nível de consciência ali. Josué e Caleb são os dois que saíram do Egito e estão chegando ali na terra de Canaã. Vão passar por Jericó e vão tomar posse da terra. E Caleb tinha uma promessa de Moisés, mas Moisés ficou, né, pelo caminho. E ali Josué chega para ele e fala: e agora, Caleb, como que é? E Caleb dá uma resposta sensacional. Porque 40 anos depois, Caleb fala assim para Moisés: Moisés, eu tenho a mesma força que eu tinha no dia que Moisés me prometeu. Eu vou tomar posse dessa terra. E ele vai. Só que a força que ele tinha estava no espírito dele, estava dentro dele, não estava mais nos seus músculos. Então o que ele faz? Ele chama os jovens, ele chama os moços e fala: olha, quem conquistar a terra vai ter a mão da minha filha Axa como esposa. E Otoniel vai, empreende, conquista e ele já se dá por vencido. Mas Axa, que cresceu no deserto tanto quanto ele, olha para a terra e fala: Otoniel, a terra é maravilhosa, mas não tem água. A gente não tem como sobreviver no deserto sem água. E ela insiste com o seu marido para que ele vá falar com o seu pai, e o seu pai lhes dê uma terra que tenha águas. E Otoniel não quer falar, né? Aquela coisa do orgulho masculino, fala: ele já me deu toda essa terra, como que eu ainda vou pedir mais alguma coisa, né? Combinado é combinado, palavra é palavra. Eu que tivesse visto antes que a terra não tinha água, agora que eu não vi antes, eu não vou reivindicar nada agora. E Axa vai. E quando ela chega diante do pai dela, o pai dela já a recebe. Eu imagino, né, conjecturando que o pai dela já recebe com um sorriso e diz: filha, o que você quer? Pode me pedir. E ela diz: pai, eu quero fontes. Nós não temos águas. E então Caleb responde para ela: filha, de tudo que eu tenho, eu posso te dar fontes superiores e fontes inferiores. E a Bíblia diz que o seu pai Caleb deu para sua filha Axa fontes superiores e fontes inferiores. É claro que ali eles estão falando de rios, cachoeiras, poços, mas nós estamos fazendo o que aqui? Conjecturando e trazendo essas histórias para a nossa vida. E a gente pode entender
que Caleb deu para ela não apenas aquilo que era perecível, mas fontes superiores, fontes que vinham dos altos céus, algo que era eterno, que era sobrenatural, mas também algo que estava conectado com a terra, aquilo que era real, que era visível, que era plausível. E ela foi abastecida disso. Aqui, Agar, ela recebeu algo especial de Deus, uma fonte de águas a jorrar. E é isso que Deus te convida, porque a Bíblia diz que aquele que se dá ao serviço de Deus, que se dá a servir ao Senhor, ele é como uma fonte de águas a jorrar pela vida e para a vida dos outros. E Deus, ele nos convida a ser fonte. Ele inicialmente é a nossa fonte, mas aonde ele encontra lugar, encontra guarida, ele faz brotar em nós fontes, rios de água viva a jorrar pela vida, né? Ele nos convida a isso. Ele fez isso com Agar. Agar era só uma serva. Não tinha possibilidade dela voltar ao Egito para comprar uma nora e ali suscitar uma grande descendência, mas aprove o Senhor usar a vida de Agar, uma serva, uma escrava. Deus não está procurando mulheres livres, empoderadas, Ele está procurando mulheres que se submetam à sua palavra. Mulheres que conseguem fazer como Agar, dizer: eis que eu estive na presença do Deus que vê. Agar e a história de Agar nos convida a nos relacionar com o Deus que vê. O Deus que viu o sofrimento, a angústia de Agar, a fez prosperar no deserto. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a angústia da sua alma, mas eu quero te dizer que há uma fonte bem diante de você. Porém, é necessário que você se coloque de pé. Assim como o Senhor falou com Agar, Agar, coloque-se de pé. E no momento em que ela se colocou de pé, ela viu a fonte que estava bem diante dos seus olhos. Eu quero te convidar hoje, coloque-se de pé. Coloque-se de pé na vida. Coloque-se de pé diante das suas lutas, diante das suas angústias, diante das suas necessidades. Não se encolha, coloque-se de pé, levante-se. Olhe para a situação, olho no olho, de igual para igual. Porque neste lugar que você está plantada hoje, é que Deus quer fazer você prosperar. Mas é necessário que você se deixe prosperar, se deixe ser usada. E eu quero concluir dizendo que neste lugar em que você está plantada, há uma ambiência favorável para você prosperar. Deus mostrou uma fonte de águas para que Agar e Ismael fossem sustentados, mas também os fez prosperar a ponto de Agar poder comprar, poder levantar para si com um dote uma esposa para o seu filho Ismael. E para a gente encerrar, eu quero te convidar a semear uma palavra. Qual é a palavra, Débora, que nós vamos semear depois de escutar tudo isso? Eu quero te convidar a semear uma palavra que foi escrita pelo profeta Abacuque. E no seu livro, Abacuque, no seu capítulo 3, o versículo 17 e o versículo 18, ele diz assim, portanto, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu quero que você semeie essa palavra.
Você pode estar vivendo no auge da sua escravidão. Você pode estar vivendo aquele momento, aquele primeiro momento em que Agar viveu, em que Deus fala para ela: volta e se submete à sua senhora. Você pode estar vivendo o auge da sua escravidão. Eu quero te convidar a semear essa palavra. Ainda que a videira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, que não haja animais nos campos, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Esse é o Deus que quer te resgatar, que quer te salvar da sua escravidão, que quer tirar você de um ambiente de escravidão e te tornar a dona da sua história, como ele fez com Agar, como ele fez com essa egípcia que gerou muitos e muitos filhos para Ismael, netos de Abraão e, portanto, herdeiros da promessa. Eu quero te convidar para esse lugar. Vem, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, que é viva, verdadeira, eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, capaz de separar osso e medula, capaz de separar pensamentos de intenção de pensamentos. Pai, eu quero que a sua palavra produza em nós um efeito sobrenatural, um efeito de gratidão, um efeito de resgate, um efeito de libertação, um efeito de renovo e novidade de vida. Pai, eu te agradeço porque até aqui o Senhor nos prosperou, mas peço que a sua misericórdia, a sua graça, a sua honra nos levante e nos faça resplandecer dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Se você gostou, se você ficou comigo até aqui, comenta aqui embaixo. Deixa eu pensar o que você vou pedir para você comentar. Comenta aqui embaixo salvação, né? Que é o Deus da minha salvação. O versículo que eu tô te convidando para semear em Abacuque 3, versículo 17 e 18, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Então comenta salvação se você chegou até o final desse vídeo. Um beijo para você e até o nosso próximo encontro.